Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, espero que todo mundo esteja muito bem. E no dia de hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre uma coisa muito importante que aconteceu no último episódio de Digimon Adventure 2020, que foi justamente a parte onde o Ogremon estava lutando contra o Greymon e numa briga de chifre contra outro chifre, o Ogremon acaba perdendo a luta e no processo o chifre da cabeça dele, um dos dois, acaba se quebrando. Ele parte um pedaço dele que voa pro lado e enfia numa pedra e fica preso lá. E eu queria conversar com vocês sobre isso porque é muito raramente que a gente vê uma coisa dessa acontecendo, né? Principalmente no anime. Mais vezes onde a gente vê pedaços de Digimon se perdendo ou coisas do tipo acontecendo foram nos mangás, né? Nos mangás eles não precisam se proteger tanto de a gente não pode passar esse tipo de coisa na televisão, então eles colocam lá muitas coisas que no anime normalmente eles não conseguem colocar. Isso é normal para a maioria dos mangás, se não todos os mangás, né? Digimon não é diferente, né? E o que acontece é que essa é uma das primeiras vezes que a gente vê uma coisa dessa acontecendo em Digimon. Dessa vez foi bem à mostra, né? A gente viu mesmo aquilo acontecendo. E foi muito interessante, porque depois que o Ogremon tinha perdido aquele chifre dele, ele acabou indo para um outro lugar, ele estava sozinho e ele parecia muito triste, ele estava super chateado e muito bravo, ele começou a gritar e ele estava segurando o chifre dele que tinha se quebrado, porque talvez ele tivesse não só bravo, mas também com vergonha daquilo ter acontecido. Como eu disse na revisão do episódio 6, aquilo provavelmente foi uma desonra para ele, né? Ele ter perdido uma das coisas que ele usa para lutar. Ele deve ter muito orgulho daqueles chifres e aquilo ter acontecido para ele deve ter sido bem ruim, né? Dá pra gente perceber. Qual vai ser a atitude que o Ogremon vai tomar depois disso ter acontecido? A gente vai ter que esperar para ver. Porém, eu queria conversar com vocês justamente do fato dele ter perdido uma parte do corpo dele e que isso provavelmente é permanente para ele, né? Então, eu tenho algumas teorias e algumas coisas que eu pensei em relação a esse acontecido e eu quero conversar com vocês. Então, eu já vou pedir que vocês, depois de assistirem esse vídeo, deixem seus comentários aí. Comentem tudo o que vocês acham sobre o tema desse vídeo, o que vocês acham que vai acontecer com o Ogremon, se o chifre dele vai ter alguma importância. Seus comentários são muito importantes, então por favor não esqueçam de deixar aí. E a primeira coisa que eu tinha pensado, pessoal, é o fato de que o próprio Ogremon tem um osso que ele leva com ele, é um porrete que é feito de um osso, né, que ele usa para lutar. E a maioria das pessoas não sabe, não tem conhecimento de que os Ogremons, ou pelo menos alguns dos Ogremons, né, ganham esse osso quando um Skull Greymon é derrotado. Isso está escrito no perfil oficial do Ogremon, né? Isso aconteceu, pelo menos com um Ogremon isso aconteceu. E o que acontece é que, ou seja, o que isso traz de informação pra gente? Que durante uma batalha, quando o Ogremon venceu, né, pelo menos é o que a gente acredita, que ele tenha vencido essa luta, ele pegou um dos ossos do corpo do Skull Greymon, né, que é basicamente um grande dragão esqueleto, e leva esse osso com ele pra tá lutando. Mas ele não leva exatamente para lutar apenas, se você pensar bem. Aquele osso de Skull Greymon que ele leva com ele é basicamente um troféu, né? É um prêmio para ele. Ele quer mostrar para os outros, olha, eu carrego esse osso porque eu derrotei um Skull Greymon, né? Para ele mostrar para outros Digimons o quão poderoso ele é, o quão superior ele é. Ele é um Digimon de nível adulto e ele derrotou um Digimon de nível perfeito, né? Então, ele é muito poderoso, ele quer demonstrar isso. Isso serve como um troféu, né? E lógico que ele vai usar para lutar também. E eu fico pensando que isso talvez também tenha influenciado no fato de ele ter perdido esse chifre dele ser uma coisa que machucou o orgulho dele. Como ele tem orgulho de mostrar esse troféu para os outros, ele provavelmente ficou muito chateado pelo fato de que ele mesmo perdeu uma parte do corpo, da mesma forma que aquele Skull Greymon também perdeu uma parte do corpo, né? Então, isso pode afetar o Ogremon de várias formas diferentes. Talvez ele não se sinta bem pelo fato de, nossa,
Será que aquele Skullgreymon se sentiria bem, ou qualquer outro Digimon se sentiria bem em perder uma parte do corpo e eu tá mostrando ela por aí como se fosse um troféu, né? Porque agora ele tá passando por aquela mesma situação, né? Só que ao contrário, dessa vez é ele que perdeu uma parte do corpo dele, né? Eu não acho que seja assim, mas não deixa de ser uma possibilidade. E o que acontece é que, bom, ele perdeu o chifre dele ficou solto. E tem uma outra coisa muito interessante quando você vê aquela parte do chifre dele que estava enfiada na pedra, que é o fato de que da parte de trás do chifre, bem onde ele quebrou, tinha muita informação vazando dali, né? E isso quer dizer o que pra gente? Bom, quer dizer que aquilo é quase como se fosse um sangramento, né? Tá saindo informações, tá saindo data dali. E eu fico imaginando se ele pegasse aquele chifre, colocasse de volta e de alguma forma ele amarrasse, prendesse, esse chifre literalmente não se regeneraria, não se colaria de volta graças às informações serem as mesmas, né? Ele não se autocompletaria, só de pegar o chifre e colocar de volta no lugar. Outra coisa, talvez cresça o chifre dele de volta se ele absorver informações de outras coisas, né? Eu fico imaginando se ele vai ficar sem esse chifre pro resto da vida, né? Ou até ele evoluir para um outro Digimon. Eu fico imaginando também, talvez, se ele passar por uma evolução, será que alguma parte do corpo dessa forma evoluída não vai ser diferente graças a esse Ogremon ter perdido esse chifre, né? Isso vai influenciar no fato de que as informações do corpo dele agora foram alteradas dessa forma? A gente vai ter que esperar para ver, principalmente se ele vai passar por alguma evolução ou não durante a temporada, né? Então, tudo isso é muito interessante. E tem também o fato de que outro Digimon poderia estar pegando esse chifre dele, né? Como assim? Bom, se o Ogremon carrega um osso de Skullgreymon com ele e usa como uma arma, né, para tornar ele mais poderoso graças a isso, o que seria diferente no fato de outro Digimon vir, por exemplo, o Greymon que derrotou ele, pegar o chifre do Ogremon que caiu e usar esse chifre de alguma maneira como um equipamento, como uma arma, como um troféu, pendura ele no pescoço com uma cordinha assim para mostrar para os outros? O que impediria esse Greymon de fazer uma coisa como essa? Nada, né? Nada impediria. Aquele chifre literalmente virou um item que dropou daquele Ogremon, né? É quase como se você estivesse num jogo de videogame e quando você derrota um inimigo, cai um pedaço desse inimigo que você usa como item. Por exemplo, chifres de Ogremon, cauda de Greymon, alguma coisa do tipo. Muitos jogos de RPG têm coisas do tipo. Todo mundo que vai assistir esse vídeo provavelmente sabe disso, né? Nada impediria. E isso é interessante porque talvez dê pra gente imaginar que o Ogremon, antes de ter derrotado aquele Skullgreymon, simplesmente não tinha um porrete de osso, né? Talvez ele não usasse porrete nenhum, talvez ele usasse um porrete de madeira, como é o caso dos Goblimons, né? Que são a forma anterior de evolução do Ogremon. Dá várias ideias interessantes aqui. Mas o fato de que eles fizeram o Digimon perder uma parte do corpo indica pra gente outras coisas também. Como o fato de que provavelmente no futuro existe a possibilidade, né, de que outros Digimons acabem perdendo parte do corpo deles. Em lutas, em batalhas, né? Talvez até Digimons dos próprios Digi-escolhidos passem por situações como essa. Por exemplo, o Ikakumon numa luta acaba quebrando o chifre da cabeça dele, né? Ou o Greymon trincar o capacete dele que ele tem na cabeça dele, coisas do tipo. Agora não são mais impossíveis, porque isso aconteceu com o Ogremon, né? Eu não sei se eles vão querer fazer isso, mas existe a possibilidade a partir de agora, né? E outra coisa também, assim, pra dar mais uma ideia ainda. O fato de que o próprio Ogremon evolui, né? Chegando na forma Mega, ele se torna Titanmon, né? E o Titanmon é um Digimon que também carrega uma parte do corpo de um Skullgreymon, né? A própria espada dele, uma espada enorme que ele usa para lutar, é feita de um Skullgreymon. Você vai ver a própria cabeça do Skullgreymon naquela espada. Então ele derrotou um Skullgreymon, que obviamente que para ele é muito mais fácil, né? Ele é muito forte. E fez uma espada construída dos ossos daquele Skullgreymon. Inclusive na descrição oficial do Titanmon é dito que essa espada ainda faz barulho. Basicamente o que eles querem dizer com isso é que o Skullgreymon tá meio que vivo ainda, mesmo ele sendo usado para construir uma espada, ele ainda tá meio que vivo ali, né? Então,
Tudo isso é muito incrível e traz muitas ideias e muitas possibilidades dentro disso, né? Como eu disse antes, nunca direito uma coisa dessa tinha acontecido. E isso pode ter várias implicações diferentes, né? Pode trazer pra gente várias coisas novas, até evoluções novas, transformações novas. O fato de que Digimons podem estar usando pedaço de outros Digimons para estarem ficando mais fortes, apesar de que a gente não vê muitos casos como esse, né? Então, levando tudo isso em consideração, entre outras teorias que podem vir para vocês, né? Dentro dessa conversa Digimon, eu queria mais uma vez pedir para vocês deixarem seus comentários aí, com mais perguntas, com outras teorias que vocês tenham envolvendo esse assunto que aconteceu durante esse episódio. Por favor, todos os seus comentários são muito importantes. Em conversas Digimon, principalmente como essa, onde a gente teoriza, a gente pensa em cima de alguma coisa que aconteceu. Por favor, tá bom? Então, Dias Escolhidos, deixando esse vídeo por aqui, vou pedir também, mais uma vez, se possível, que você deixe um like aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clique no sininho e se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dias Escolhidos! Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui de Dias Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau.